Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe. Eu poderia falar desse jogo até mesmo no resumo do dia, né? Mas deu uma curiosidade de fazer antes, né? Porque é aquele negócio, né? Dá pra falar mais sobre a vitória de Davi Goffin contra o Ben Shelton, mais um dos nomes que muita gente acreditaria ser um dos favoritos ao título, né? Que inclusive estava no chaveamento, acho que do Djokovic para quartas de final, caindo cedo, né? Tipo, eu entendo que a falta de ritmo do Shelton atrapalha, né? Ele tá desde o US Open sem jogar, lesão no ombro, e nitidamente o tempo de jogo dele ali não tá o melhor, mas ainda assim não deixa de surpreender o quanto que o Goffin, nos seus melhores dias, é um cara perigoso, né? Porque assim, não é um ano de muitas vitórias pro Goffin, mas quando ele ganha é pra aprontar, né? O cara ganhou do Alcaraz esse ano, né? Tipo, ele gosta de jogar contra o Alcaraz, isso é um negócio bizarro, né? Ele já tinha ganhado do Alcaraz antes, né? Aí ganhou esse ano lá em Miami. E assim, não é que o Alcaraz uma vez jogou mal. Eu até critiquei alguns erros de estratégia do Alcaraz. Era aquele o ponto baixo do Alcaraz no ano, para depois disso, em 54 jogos, ele ganhar 51. Mas quem poderia imaginar, né? Que o Alcaraz daria uma reviravolta daquela. Quem poderia dar uma reviravolta assim, mas do nível que foi, tipo, depois disso o cara só faz final, é assustador, né? Mas aquele jogo em si, tipo, tinha muito mérito do Goffin, né? Que o que ele tava jogando, né? É assim, é impressionante como ele sabe usar a velocidade dos golpes do adversário para gerar a velocidade dos golpes dele. O Goffin não é um cara de super envergadura e de super potência, né? Mas é um cara de muita inteligência, boa colocação de bola. E assim, é muito instável hoje em dia, né? Já foi top 10, já foi finalista de ATP Finals, já teve seus grandes momentos na carreira, né? Mas hoje, o Davi Goffin é aquele tenista veterano que tem tetos de produção ainda relativamente altos e que não pode ser subestimado de forma alguma, né? E ano passado ele ganhou do Zverev, vale lembrar. E hoje no fundo de quadra, assim, ele deu um baile em cima do Shelton, né? O Shelton até tentou usar um pouco de variação, mas a questão é, as devoluções do Goffin machucaram muito o Shelton. E aí, de novo, aquele ponto do jogo do Shelton que pra mim ainda falta um pouco de refino, embora ele já tenha melhorado bastante nisso, que é a devolução. E eu acho que o Shelton é um cara ciente de onde ele tem que melhorar, né? De onde ele tem que evoluir para conseguir, evidentemente, alcançar o nível mais alto de tênis, fazer frente aos nomes que hoje dominam tênis, o caso do Sinner, do Alcaraz. Ele tem ciência que ele precisa melhorar a devolução, que ele precisa ter mais recurso no fundo de quadra, ou talvez melhor ciência de como usá-los, porque eu acho que já tem bastante qualidade no fundo, né? Mas fato é que assim, o Ben Shelton, ele ainda é um tenista que dá as osciladas e ele tem dificuldade com esse tipo de tenista. É só olhar o jogo contra o Manarino. Não é que o Manarino hoje, comparado ao Goffin, ele saca melhor, mas no fundo de quadra eu sempre vou escolher o Goffin, porque assim, nos grandes dias, o Davi Goffin, ele era aquele cara, né, que conseguia, assim, incomodar qualquer tipo de tenista e achar, assim, mudanças de direção surreais, né? E diferente de um Bublik, que faz essas mudanças de direção de maneira muito aleatória, mas faz funcionar do jeito dele, o Goffin é muito bem pensado, né? E ele tem muita facilidade, né? Muita gente fala, né? O tênis elegante, né? O tênis bonito, né? Formoso. E é isso que o Goffin faz em quadra, né? É bonito ver ele jogando tênis, porque é uma demonstração muito boa de que nem tudo às vezes é pancadaria, mas colocação bem feita. E ele tá a técnica muito limpa de bater na bola. E ele sabe usar isso muito bem, né? Quando tá confiante. E hoje foi um dia bom do Goffin, né? E até sacar ele sacou bem. Tipo, que isso é o grande calcanhar de Aquiles do Goffin. Ele não é um grande sacador, né? E ele não é um cara que gera muita potência no saque. Inclusive, se você for comparar com o tênis feminino, Rybakina, Sabalenka, Osaka, essas tenistas têm saques mais fortes que o do Goffin. E não, gente, isso não é, não, porque o Goffin faz de uma maneira... Não, ele realmente não tem muita força no braço, né? É a maneira que, assim, eu falei aqui, né? O tenista tem que usar as ferramentas que Deus deu a ele, né? Nem todo mundo vai ter o forehand do Del Potro, etc, né? Algumas pessoas são abençoadas, assim, com muita potência, com muita agilidade, como é o caso do De Minaur. Aí tem que encontrar soluções para se ajustar, se adaptar. Então, a verdade é que hoje foi aquele jogo assim que o Goffin, ele conseguiu usar muito bem as ferramentas dele, boa movimentação, excelentes contra-ataques, assim, uma inteligência grande no fundo de quadra,
sabendo colocar o Shelton para bater em movimento e, mais do que isso, sabendo fazer o Shelton ficar desconfortável em quadra, né? Isso aproveitando, obviamente, da falta de tempo de jogo que o americano estava. Será que o Goffin vai defender os pontos de quartas de final da temporada passada e evitar uma saída do top 100? Eu não sei, mas jogando desse nível, ele tá perigoso, né? Não dá para dizer que o Goffin não esteja jogando de maneira perigosa, porque assim, a gente já viu ano passado, o Zverev foi jogando de um nível um pouco, uma marcha mais lenta, e o Goffin ganhou dele em sets diretos. Então, a ver o que acontece agora nas próximas rodadas. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.